A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesse momento. Louvado seja o Senhor que nos permite mais uma vez estarmos aqui para compartilhar um pouco da sua palavra, né? Você que está aí no seu lar, nos assistindo, né? Assistindo a palavra do Senhor. Então, que o Senhor possa te alcançar, né? Com uma boa noite de paz, né? Que o Espírito Santo possa estar trazendo renovo sobre o seu coração, sobre a sua mente, né? Acrescentando a fé, como está escrito na palavra do Senhor. E nessa noite, quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus, que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. E o tema que o Senhor nos deu nessa noite é o perfil do cristão na crise, né? Ou no momento de crise, como deve ser o nosso perfil enquanto cristãos, né? Como deve ser a nossa conduta diante de uma situação de crise. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Então, queridos, aqui nessa palavra, né, nós começamos a entender como deve ser o nosso perfil, né, diante de uma situação de crise. Aqui diz que nós temos que estabelecer alvos, né? O cristão, ele precisa ter alvos. E o nosso principal alvo é a salvação. O nosso principal alvo é o céu, né? Então nós não podemos deixar, né, que essas adversidades, que as crises do momento venha nos tirar do alvo. O nosso alvo é Cristo, né? Então nós precisamos olhar para o alvo. Então no momento de dificuldade, no momento de crise, a primeira atitude que nós precisamos ter é de olhar para o alvo, de olhar para o Senhor Jesus, né? Como aqui diz na palavra: Irmãos, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, queridos, igreja do Senhor Jesus, nós não podemos parar. Nós não podemos estacionar no tempo. Nós precisamos avançar na presença do Senhor, né? Nós precisamos estabelecer alvos. Como eu já falei, o nosso principal alvo é o Senhor Jesus. E nós precisamos avançar na presença do Senhor. Nós precisamos esquecer as dificuldades, as lutas, né, que nos rodeiam, que nos cercam. A tribulação, a palavra diz que ela é momentânea. Isso que nós estamos vivendo, né, não é uma situação fácil, mas é momentâneo. Nós não podemos nos apegar a isso, né? Mas nós precisamos esquecer os dias maus, esquecer as dificuldades, esquecer os problemas e avançar, olhar para Jesus. Jesus é o nosso alvo. Continuando diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Peço desculpa aos irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar firmes em Cristo. Se a nossa fé estiver firme em Cristo Jesus, então nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhuma crise, nenhuma dificuldade vai conseguir nos abalar, vai conseguir nos abater. Então lá no mesmo livro ainda, Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4, né, mostra qual deve ser o nosso perfil. Então a gente já viu que
o cristão, né, ele precisa, no meio da crise, ele precisa olhar para Cristo, né? Cristo é o alvo. Olhar para Cristo, olhar para a palavra, olhar para as promessas, né? Nós não podemos olhar para a situação momentânea, mas olhar para Jesus, porque Ele está acima de todas as coisas. Aí continuando aí, Filipenses 4, versículo 4 diz o quê? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus por essa palavra. Então, amados, aqui diz que nós, olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que o cristão, ele precisa o quê? Primeiro, olhar para o alvo, né? Que Cristo é o nosso alvo. Depois, em segundo ponto, precisamos nos alegrar, né? Você pode até dizer, mas irmão, Senhor, como que eu vou me alegrar, né? As coisas estão paradas, a gente está diante de uma crise, a gente está passando por dificuldades, como que eu vou me alegrar? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós temos motivo para nos alegrar, porque Deus tem nos livrado, Ele tem nos protegido, Ele não tem permitido que nenhum mal chegue à minha vida ou à tua vida. Ele tem guardado os nossos. Então nós temos motivo sim para nos alegrar. Então diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, nós não podemos permitir que as lutas, que as doenças, né, que a crise venha tirar a nossa alegria, né? Porque a nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria não está nas coisas, a nossa alegria não está, né, nas situações, mas a nossa alegria está no Senhor. Então precisamos nos alegrar. Depois, né, perto, no 5 diz, perto está o Senhor. Então por isso que nós podemos nos alegrar, porque o Senhor está perto, o Senhor está cuidando de nós. Aí no versículo, continuando, diz, qual deve ser nossa atitude? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Então, como cristãos, né, a nossa atitude no meio da crise é o quê? Orar, né? É suplicar, é interceder, né? É jejuar, é colocar diante de Deus, porque se nós estivermos inquietos, queridos, nós não vamos poder resolver nada. Pelo contrário, né? A inquietação, a ansiedade vai acabar nos adoecendo, vai acabar nos desanimando. Então nós precisamos colocar diante de Deus e descansar o nosso coração. Diz que a gente tem que orar, suplicar e agradecer, né? Com ações de graças. Aí quando nós temos essa atitude, o versículo 7 diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração, né? E os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós precisamos orar, né? E deixar que a paz de Deus
entre em nossos corações, né? Que guarde os nossos sentimentos, para que nós não sejamos abalados. E aqui diz: e de que maneira que eu vou ter paz? De que maneira que eu vou, né, me encher? No versículo 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, queridos, nós precisamos, no meio da crise, orar, né? E começar a nos encher da palavra de Deus, de coisas boas, né? Aqui diz que a gente precisa buscar o que é bom, o que é amável, o que é agradável, né? E pensar. Então nós precisamos encher o nosso coração da paz de Deus e começar a se encher da palavra, né? Encher a nossa mente, né? Com as coisas que são do alto, né? E aqui diz no versículo 9: e o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus, né? Então, quando nós oramos, quando nós temos essa postura diante do Senhor, né? O Deus de paz será conosco. Continuando aí na palavra do Senhor, né? O perfil do cristão na hora da crise. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A gente já viu, no meio da crise, o cristão precisa olhar para Cristo, que é o alvo, né? Segundo ponto, precisa orar, né, apresentar nossas queixas, nossas dificuldades em oração e encher-se de Deus, da palavra, né, encher a mente, encher o coração das coisas de Deus, né, e em terceiro ponto, orar pelos outros. Então nós devemos orar por nós, pelas nossas dificuldades, mas também orar pelos outros. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, queridos, como igreja do Senhor, nós precisamos também orar pelos outros. Quando a gente fala de outros, nós estamos nos referindo a quem? Nós temos a obrigação de orar, né? Orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, orar pelas outras nações, porque a oração tem poder, e a oração ela vai aonde nós não podemos ir, a oração alcança aonde nós não podemos alcançar, a oração muda o que nós não podemos mudar. Então nós precisamos orar, né? E nós temos essa necessidade de orar pela nação, porque é através da nossa oração que as coisas vão mudar. É através da nossa oração que Deus vai agir. E aqui diz que nós precisamos orar por todos, né? Independente se eu simpatizo com a pessoa ou não, né? Independente de partidos políticos, nós precisamos orar por todas as autoridades, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. A palavra do Senhor diz, né? Então precisamos orar pelas autoridades, precisamos orar pela sociedade, né? Porque é disso que provém a paz, é disso que provém o sossego, e isso é agradável diante de Deus. E o outro ponto aí que eu quero abordar nessa noite está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aí o 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Então essa é a nossa postura, queridos, guardar o bom depósito, né? Procurar ser cheio do Espírito, procurar ser cheio da palavra, né? Porque se nós estivermos cheios da palavra, não vai ter espaço na nossa mente para preocupação, não vai ter espaço na nossa mente para o desânimo, né? Não vai ter espaço para a tristeza, né? Porque, queridos, se nós ficarmos só assistindo os jornais, né? E só comentando as más notícias, então a gente vai desanimar, nós vamos desfalecer. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. E o que é que vem de cima? A palavra, as promessas, as bênçãos, a fé, a graça de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, como está escrito. Então nós temos dentro de nós o bom depósito, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o que nós chamamos de mais importante, de mais especial dentro de nós. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo é quem nos ajuda em nossas fraquezas, que o Espírito Santo é quem intercede por nós, né? É quem leva para Deus, é quem ora por nós quando nós não conseguimos orar. Então o Espírito Santo é o nosso companheiro, é o nosso ajudador. Então guarde esse bom depósito, né? Vamos guardar esse bom depósito que é o Espírito Santo. Não vamos permitir que nada venha tirar a presença do Espírito Santo de dentro de nós. Conserva o modelo das sãs palavras. Então, de dentro de nós há um bom depósito. Então da nossa boca precisa sair palavras sãs, palavras de vida, palavras que curam, palavras que levantam, palavras que dão ânimo. É isso que precisa sair de dentro de nós. E na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Então o amor de Deus, esse amor que tem nos guardado, esse amor que tem nos envolvido. Então que nós possamos guardar este amor, guardar esse bom depósito, né? Olhar só para Jesus e crer que dias melhores virão, crer que esta crise vai passar, né? O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo, e nós precisamos nos focar nisso, nessa noite, amém, queridos? Então era isso que eu queria compartilhar da parte do Senhor. No meio da crise, o cristão precisa olhar para o alvo, que é Jesus, precisa orar, né? Encher-se de Deus, orar pelos outros e guardar o bom depósito. Aleluia! E se nós procedermos dessa forma, a nossa fé não será abalada. E o Senhor nos permitirá ter paz em meio à guerra. Então eu convido você aí no seu lar, para junto comigo estarmos orando ao Senhor nessa noite. Aleluia! Nós aprendemos que é o que nós precisamos fazer. Não adianta correr, não adianta chorar, não adianta se lastimar, se lamentar. O que a gente precisa fazer é chegar perto do Senhor, dobrar nossos joelhos, orar sem cessar, como está escrito na palavra de Deus. Pai amado e querido, nessa noite, Senhor, na Tua presença nós estamos. Tu és o nosso alvo, Tu és, Senhor, o nosso Deus, a nossa alegria, a nossa força, vem do Senhor, Pai. E nós cremos, nós reconhecemos que o Senhor tem nos ajudado, que até aqui nos ajudou
ajudou, Senhor. Que o Senhor tenha cuidado do teu povo, Pai. Ó Senhor, e nessa noite, Pai, nós queremos que o Senhor nos ensine a sermos verdadeiros cristãos. Que o Senhor nos ensine, Pai, a ter uma conduta de servos de Deus, uma conduta de cristão, uma conduta de adorador. Pai, que essa crise, que essa dificuldade pelo qual a nação tem passado, não venha abalar a fé do teu povo. Mas a nossa oração nessa noite é: guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda, Pai, para que nenhum desanime, para que nenhum se desvie, para que nenhum, Pai, venha perder a fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas famílias. Guarda, Senhor, as nossas famílias, para que nenhuma peste, para que nenhuma praga venha, Senhor, atingi-los. Guarda, Senhor, esta cidade. Guarda, Senhor, esta nação. Nós oramos também por as demais nações da terra que tem sido atingida, Senhor, por este mal. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, dar um fim, Senhor, neste mal. Que o Senhor venha, Pai, impor limites, Senhor, neste mal. Deus, que toda crise, que toda adversidade, que toda tempestade possa passar. Senhor, Tu és aquele, Jesus, que acalma a tempestade. Assim como o Senhor veio, Pai, quando o Senhor estava no barco, Senhor Jesus, que veio a tempestade, e o Senhor mandou os ventos se calarem, Pai, e eles obedeceram. Manda, Senhor, que toda tempestade venha passar, que toda crise, ó Deus, que toda doença, que todo mal que tem assolado as nações possa passar, possa se aquietar em nome de Jesus, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Pai, nós oramos por todos, entregamos em Tuas mãos, pedimos que o Senhor esteja a cuidar e a aguardar em nome de Jesus, e que o Senhor nos ensine a guardar o bom depósito do Espírito Santo, das promessas e da Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa guardar o bom depósito, né? Até que tudo isso possa passar, e você possa chegar do outro lado, cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus!